Bom, aqui no Visão de Mercado nós estamos recebendo o André Bressan. Para quem não conhece, estourou aí na internet, explodiu com seu ônibus Scanlar. E ele de químico passou aí a ser adestrador há 3 meses, está aí com colocou essa ideia inovadora, estava cansado dessa profissão, né, André, de ser químico, e para ter uma nova profissão, gosta, né, de animais, escolheu fazer desde 2010 ser adestrador, cuidar de animais, e teve essa ideia aí, vamos dizer, inusitada no Brasil. E como foi bem isso, André? De repente, se eu tiver alguma confusão, você me explica melhor. Mas como foi essa ideia de químico a ser adestrador e essa ideia que estourou há 3 meses desse ônibus Scanlar? Seja bem-vindo ao Visão de Mercado. Então, Rogério, prazer imenso estar falando com vocês aí, prazer imenso estar falando contigo, né? Essa ideia, principalmente a ideia do Dog Buzz, né? Ela já nos acompanha desde 2010, como tu falou na nossa introdução aí, que foi quando a gente iniciou os trabalhos com os cuidados com cães, né? Eu vou tentar resumir um pouquinho essa nossa trajetória profissional, assim, mais ou menos, como é que ela foi. Lá em 2010, eu realmente estava, assim, né, à procura de alguma coisa que me preenchesse, me satisfazesse, assim mesmo. E um dia, conversando com a minha esposa, eu falei, né, dessa questão de gostar de cães, e enfim. E aí eu estava também um dia com a minha mãe, e a minha mãe falou isso, ó, a única coisa que vai te preencher, com certeza, é trabalhar com animais. Fora isso, tu vai ficar procurando uma questão existencial aí que tu não vai encontrar. E aí eu disse, então é isso. É isso aí, é cachorro. Tá resolvido. Cheguei no diretor da empresa, uma multinacional. Inclusive aqui no Brasil, ela é situada aqui em Criciúma, e aí em São Paulo, na região de Campinas, na região de Vinhedo. Ela também tem uma unidade ali. Eu chego pro Roger, nosso diretor, e eu disse, Roger, é o seguinte, eu tô largando tudo aí e tal, e eu vou me especializar, vou trabalhar com cães. Tô fazendo um curso com o pessoal de Portugal e tal. Ele achou que era brincadeira, né? Quem é que sai de uma multinacional concorridíssima, com vários benefícios, ganhando, para os padrões de Brasil, ganhando razoavelmente bem, para trabalhar com cachorro? Tem alguma coisa errada, e o que está acontecendo? E isso, na nossa reunião, meio que passou despercebido. E é lógico, assim, eu nesse momento fui muito correto com eles, né? Não abandonei a empresa, falei que eu daria um tempo para se preparar, né, e tal. E eu lembro que passam uns 4 ou 5 dias, e aí, Roger, o nome dele? Eu digo, e aí, Roger? Tá tudo certo? Quanto tempo eu tenho aí pra... Tá, mas tu tava me falando sério? Tu realmente quer sair para trabalhar com o cachorro? Eu falei, não, é seríssimo, tá tudo já encaminhado, eu vou fazer os cursos, tem um curso agora em São Paulo, tô fazendo de Portugal online, então assim, eu preciso agilizar as coisas. E aí, enfim, me desligo, saio. Inicialmente, a minha ideia era montar um pet shop de uso normal, como as pessoas conhecem, venda de produtos, banho, essas coisas assim. Eu acompanhava na televisão um programa que muita gente aí vai lembrar, que é chamado Encantador de Cães, que é com César Millan. E eu sempre acompanhei, desde muito antes da ideia de trabalhar com cachorro. E aí, quando eu comecei a fazer esses cursos e tal, eu senti essa necessidade de que era sempre muito voltado para questões de adestramento. Todo mundo queria ensinar o cachorro. Senta, deita, rola, dá pata, enfim. As pessoas no Brasil não tinham o intuito de focar no bem-estar, né? Na questão comportamental mesmo desses indivíduos com os tutores. E aí eu caí de cabeça nessa área. E aí a ideia do pet já ficou de escanteio. Não, vai ser aí, a minha área de atuação vai ser aí. Chamei a minha esposa, disse, olha só, a gente está preparado para esse salto e tal? Ela, cara, vai e eu vou segurar. E ela realmente segurou. Uns 2 ou 3 anos ela segurou a peteca sozinha. E aí eu iniciei com os treinamentos, um clientezinho, 2, 3, mas eu não tinha nenhuma estrutura de hotel, nenhuma estrutura de creche, nem nada. A ideia era esse acompanhamento, né? Quando eu me dei conta, eu costumo contar sempre nas entrevistas, então para quem me pergunta, que quando eu me dei conta, quando a gente começou a observar,
todas as demandas foram os clientes que foram nos impondo. A gente começou com essa questão do treinamento. E aí chegou um momento que eu tinha lá 10, 12 alunos que eu estava cuidando. E essas pessoas, eu atendia na casa delas. Então essas pessoas tinham uma confiança extrema. E aí elas começaram, vou viajar e tal. A única pessoa que pode cuidar do meu cachorro é tu, André. Tô levando aí na tua casa. Teve um dia que nós nos olhamos e nós cuidávamos de 10 cachorros em casa, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de preparação. Eu olhei para minha esposa e falei, tem um nicho de mercado aí. Tem uma brecha aí que a gente pode abraçar. E aí a gente focou nessa questão do hotel. Começou. Preparou lá um espacinho pequenininho. Hoje nós podemos acomodar até 80 hóspedes. E nós começamos com um espaço para 3. Muito pequenininho, acanhadinho, um espaço de 300 metros quadrados, junto com a casa. Hoje a gente está numa área de 14 mil metros quadrados, com uma área de mata, piscina, rio, dormitórios. Enfim, a gente conseguiu fazer tudo do jeito que a gente realmente sonhava. E nós sempre procuramos fazer isso pensando nos nossos animais. Nós temos 10. Eu tenho 9 cães e uma porquinha. Então, assim, a gente tem os 10. E a gente sempre procura fazer esse cuidado pensando neles. Eu costumo dizer que esse aí é a questão do sucesso. Trabalhar com o que ama e se pôr no lugar do cliente. Isso é importantíssimo. A gente falava em off, né, até de outros casos aí, entrevistados teu, enfim, aí mundo afora, e numa palestra que eu estava dando aqui em Criciúma, eu falei isso, eu falei assim, o mercado pet é maravilhoso, vocês vão encontrar pessoas maravilhosas, gente do bem, quem gosta de animal é gente do bem, vocês não vão encontrar gente ruim nesse meio, contanto que você não tenha medo de trabalhar. Se não tiver medo de trabalhar, porque uma frase que eu uso muito, tanto quando eu vou dar uma entrevista, alguma palestra, alguma coisa com meus funcionários, é o seguinte: nenhum cliente paga para se incomodar. Ninguém paga para ter problema. Todo mundo contrata um serviço para ter solução. Todo mundo. Contigo é assim, Rogério, comigo é assim, com quem está nos assistindo é assim. Se não tiver medo de trabalhar, não tiver medo de desenrolar, é uma área perfeita. Mas voltando para a questão de onde a gente saiu da parte química para a parte dos cães. A gente pega e começa com esse hotelzinho e tal. Esse hotel traz a creche. Como que esse hotel traz a creche? Eu tinha lá 3 dormitóriozinhos, acanhadinhos e tal. O cliente começou a me dizer assim, André, em vez de eu deixar o meu cachorro hospedado, eu posso levar ele aí de manhã e pegar à tarde? Eu não vou dizer não para o cliente, né? Falei, claro, a gente pode. Começou a ter fixo. 3, 4, 5, 6 que levavam de manhã e pegavam à tarde. Eu já precisei contratar uma pessoa para me ajudar. Trabalhava sozinho. Se a gente está falando de 2012, mais ou menos. 2 anos depois que a gente começou. Posterior, os clientes começaram a me reclamar assim, André, eu estou com um problema. Eu adoro levar meu cachorro para passar o dia, mas eu não estou conseguindo levar de manhã e pegar à tarde. Será que teria como tu pegar de manhã, eles passarem o dia e trazer para casa à tarde? Olha, tem, lógico que isso vai ter um custo e tal, mas eu tenho. Vou fazer meus cálculos. Ofertei esse trabalho para pegar e trazer. Comecei com um Fiat Uno 1992. Comprado parceladinho. Isso a gente está falando lá de 13, 14 anos atrás, 2012. Beleza, comprei esse Fiat Uno. Eu nunca esqueço. Um dia eu chego na casa do meu cliente, esse carro nem ar-condicionado tinha. Então eu tinha que pegar muito cedo. O pessoal aí, Sudeste, Nordeste, Norte, tem ideia de que aqui no Sul neva o ano inteiro. Vocês não fazem ideia, tá? O verão aqui é terrível. Terrivelmente quente. A nossa região aqui de Criciúma, então, ela é uma região de mina. Ela tá a gente está numa encosta de serra, então a gente está dentro desse buraco dos cânions da serra, sabe? Aqui realmente é muito quente, muito mesmo. Eu tinha que pegar esses aluninhos de manhã bem cedinho e deixar final do dia, porque eu não tinha como estar com eles dentro do carro, né? Um dia eu chego num cliente meu e ele disse, André, tá na hora de comprar um carro com ar-condicionado. E eu disse, cara, assim, eu também sei disso, só que não dá, né? Não tive, eu sou de família muito humilde, sem nenhum apadrinhamento, tá? Foi tudo realmente na raça, no peito, na coragem e na raça. Até hoje é assim, mas hoje melhorou um pouquinho. Graças a Deus, graças aos clientes, aos amigos, melhorou um pouco. Hoje a gente consegue se programar para fazer os investimentos. A gente consegue, eu consigo, não, eu quero comprar um ônibus, beleza,
vamos programar daqui tanto tempo, eu vou programar, vou preparar o caixa, vou comprar um ônibus. Naquele momento, era um trabalho de prestação de serviço para subsistência. Eu não conseguia programar a longo prazo, eu não tinha clientes, apesar de ter clientes fixos, mas o valor que entrava era pouco, era para minha subsistência. Ele chega para mim e diz, e quanto que tu precisa para comprar esse carro com ar e tal? Eu disse, cara, eu preciso dar o meu carro e acho que era, olha, assim, 4 mil reais, 3 mil reais. Se a gente for atualizar, 5, 6 mil reais hoje. Mas eu não tinha. À noite ele me manda uma mensagem, André, eu quero que tu dê uma olhada na tua conta e eu quero que tu compre esse carro amanhã. E eu fui lá olhar, realmente o valor lá que eu dei, ele até depositou um valor a mais. E aí eu lembro de ligar para ele e falei, olha só, mas eu não tenho como te devolver esse valor, eu não tenho caixa para te estornar esse valor e tal. Dilui para mim de serviço a 50% do que eu gasto contigo o mês, pode ser? E tu vai me entregando? Imagina, né? Eu explodi de alegria, comprei meu primeiro carrinho com ar-condicionado e dali a coisa andou muito. Andou muito. Dali a gente passou para uma van menor. O pessoal nos procurar nas redes sociais lá e tal, tem vídeos lá delas e tal. A gente pega, sai dessa van para uma outra um pouquinho maior, depois em 2016 eu compro uma Ducato maior, em 2018 eu comprei 2 vans grandes, uma Sprinter e uma Ducato, em 2021 a gente comprou os 2 primeiros carros zeros, 2 vans zeras para fazer esse transporte, aí já com uma equipe maior e tal. E agora em 2023, há 3 meses atrás, a gente está falando agora em novembro, setembro mais ou menos, nós conseguimos comprar os dois dog bus. Então, assim, de maneira resumida, essa é a trajetória da saída química até os dias de hoje. E hoje nós oferecemos cuidados com treinamento, hotelaria e creche para cães e gatos. É interessante essa história sua, André, porque você teve uma vitória no começo, eu acho que maior do que o seu chefe te liberar, a sua esposa deixar você sair da empresa, né? Não, assim, eu isso. E deixa eu te dizer, Rogério, em 2016, a coisa tomou uma proporção tão grande que eu precisei tirar ela do emprego dela. Um emprego bom, estável, de uma ótima instituição aqui. Existe uma instituição aqui, que é uma instituição de ensino. Ela se chama SATIC. É Serviço de Assistência aos Trabalhadores do Carvão. Porque aqui, por ser uma região de mina e tal, então são as mineradoras que são as mantenedoras desse espaço. Maravilhoso, um local, enfim. A minha esposa com 2 pós-graduações, um MBA, sabe? E aí, aí é o segundo momento, a minha esposa vai para a família dela, eu vou sair para trabalhar com o André. Aí a mãe dela, filha única, né? A mãe dela, não, mas peraí, a faculdade, 2 pós, um MBA, e daí agora tu vai sair para trabalhar com um cachorro? E aí eu lembro de um dia chegar, minha sogra, pode ficar tranquila, porque eu vou tirar ela de lá para ela ganhar o dobro para trabalhar comigo. Então, e aí, enfim, aí eles viram que dali realmente, aí a gente já tinha comprado um terreno maior, para sair de uma área de 300 metros quadrados para uma área de 14 mil metros quadrados, construindo uma estrutura que é a estrutura que a gente tem hoje. Então, a família, 5 anos depois, começou a absorver, sabe? Ela começou a conseguir, mas no início, se ela não me diz, vai, sim, e eu vou segurar, e ela realmente segurou. Os 2, 3 primeiros anos foi muito difícil. Muito, realmente, assim, muito. Mês que entrava alguma coisa, mês que não entrava nada, mês que entrava bom, 3 que não entrava nada. A vida de qualquer empreendedor, eu não vou nem dizer no Brasil, no mundo, né, Rogério? Sim. Porque se tu não tem um apadrinhamento, família, um investidor que acredita na tua ideia, é muito difícil. Porque tu sai do zero, sem ter caixa. Na verdade, tu não sai nem do zero, tu sai do negativo, né? Porque tu já sai com contas, sim, com dívidas e tal. Então, mas se não é ela nesse impulso inicial... e aí, nesse caminho, é uma sucessão de pequenos milagres, né? É uma sucessão de pequenos milagres. É a melhor definição. Tu encontra a gente certa no local certo, as pessoas... Esse caso desse meu cliente que eu te falei, né? O que acontece com essa possibilidade de eu comprar um carro com ar-condicionado, Rogério? Eu posso me movimentar durante o dia. Eu consigo pegar mais alunos. Eu consigo não me preocupar que para levar o cachorro no carro, se ele vai passar mal ou não. Então, eu consigo, a partir dali... eu consigo dar um start e eu consigo crescer. Então, assim, ele sabe disso, né? Falo isso para ele até hoje, que ele foi muito importante nesse momento.
Eu acho interessante esse momento de gratidão, né? Como a gente estava falando no começo. Ele é meu cliente até hoje, tá? Ele é meu cliente até hoje. Bom, tem muita gente ainda que deve estar se perguntando, né? O porquê dessa conversa, né? De repente não viu o vídeo ainda, e daqui a pouquinho a gente vai soltar esse vídeo aí durante a nossa conversa, né? O porquê onde nós vamos chegar nessa conversa, quem não viu ainda o vídeo do ônibus escolar, né? Falando de inovação, André, hoje em dia, todo mundo fala em inovação. Tem que inovar, Sim. Tem que inovar, tem que inovar. Sim. Sim. E quando se fala em inovação, de repente vem na mente da pessoa, tem que ter tecnologia, não, é um celular novo, não, inovação é um aplicativo, não, inovação tem que investir em equipamento, mas inovação engloba tudo. E inovação engloba também um ônibus escolar. E você inovou no ônibus escolar. Enquanto você vai falando no ônibus, a gente, na edição, vai colocar o ônibus escolar. Como que veio essa ideia e como você conseguiu, como adestrador, né? Porque a gente sabe também que não é fácil colocar um animal dentro de um ônibus, dentro de um banco, e ele vai ali, né? Como que foi essa ideia? E, de repente, se você também tiver um vídeo no começo, como que foi o começo do adestramento todo, você manda para a gente colocando isso. E eu achei muito interessante também a trilha sonora que você colocou do Legião Urbana. Então, Rogério, é uma questão importante, né? Muita gente me perguntou, empresários da área, Brasil afora. Eu até estou vendo com a agência que cuida das nossas mídias e tal, está pensando em preparar um material voltado para esse pessoal, para conseguir ajudar realmente. E fazer isso de maneira gratuita mesmo, sabe? Eu estou pensando em expor esses perrengues que eu passei para tentar ajudar. Para daí, posterior, quem sabe, até montar realmente uma assessoria que a gente possa ir nas regiões, pegar um dia para São Paulo, aí um dia eu vou para o Rio, um dia a gente vai para Minas, e tentar apresentar para esse pessoal essa ideia. Porque muita gente me falou assim, tu sabe que agora tu colocou o Dog Bus, vocês são os primeiros do Brasil, mas vai aparecer mais, né? Eu falei, mas isso não me causa nenhum problema, de verdade, zero. E você precisa, porque é um risco que você não, né? As pessoas vão estar colocando isso, um risco para os animais de colocar de forma errada. Isso, o que eu passei para essas pessoas que me procuraram, Rogério, nesse primeiro momento é o seguinte: com essa loucura que está, essa explosão dos vídeos, as mídias, imprensa, as televisões, os portais, Brasil, exterior, eu até te falei em off, né? A gente teve a matéria com a Reuters lá da Inglaterra, para eles rodarem mundo afora e tal. Então, o que eu tenho passado para o pessoal? Porque assim, o pessoal vê, né, para eu te falar primeiro sobre a questão, né, de como é levar eles, o que a gente faz, como é que a gente prepara, para depois a gente falar como que a gente chegou neles. É assim, muita gente olha ali e acha que vou comprar um ônibus, vou comprar uma van de passageiro e vou colocar os cachorros para dentro e vou transportar, né? Hoje, inclusive, né, o dia que a gente está gravando aqui, me ligou uma menina de São Paulo. André, eu trabalho com van escolar, eu perdi o meu trabalho, perdi a rota ali que eu fazia, e a dona de um pet que te acompanha me procurou e me falou: o que tu acha de tu agregar a tua van aqui e tal? Eu falei, olha só, mas tu tem experiência com cães? Tu sabe alguma coisa de cachorro? Tu entende alguma coisa de comportamento? Não. Eu falei, não. Então eu acho que não dá. Acho que realmente não dá. Porque assim, eu transporto os meus alunos. Eu nem coloco motorista, porque eu tenho medo. Nós temos 2 ônibus e uma van. A van, ela é um volante, e aí nela eu tenho uma motorista. Mas ela é uma van de carga adaptada, então ela tem as caixinhas, as prateleiras, eles vão, uma van moderna, nova, a gente comprou ano passado, 0 quilômetro, eles vão bem acomodados e tal. Mas ali é mais seguro, né? Eles não vão um do lado do outro, cada um vai na sua caixinha e tudo mais. E aí, eu acabo passando por essas perguntas, e eu falei para ela, olha só, não dá para te pegar, qual que é o perfil dos alunos dessa creche dela? Né? O que ela exige? Que região ela vai? Quanto tempo eles ficam dentro do carro? Qual o trajeto que vocês vão fazer? O trânsito de São Paulo é um trânsito difícil? Né? Eu estou numa região aqui que o nosso trânsito, graças a Deus, é maravilhoso, sabe? Eu faço a nossa região é uma região que tem uns 300 mil habitantes, mais ou menos, mas englobando todos os municípios. O maior é Criciúma, com cerca de 200.
Aí ao lado é um de 30, um de 20, um de 15, e a gente tem os anéis de contorno na região, eles são bons, então tudo isso eu levei em consideração, então é bom para transitar com os ônibus. E no local que é muito ruim, eu tenho a van, que eu consigo, então tudo foi pensado, tudo é planejado. Agora, falando da questão comportamental, tem alunos que estão comigo, esse caso que eu falei do cliente que me patrocinou no início, ele está comigo há 12 anos e a cachorrinha dele está comigo há 12 anos, né? Eu conheço melhor ela do que os tutores. Todos os alunos que frequentam aqui a creche, esses quase 400, nós já conhecemos, lógico, agora está entrando e tal. Durante o período de entrada, aí é um treinamento, eu coloco no ônibus, treino, coloco os cachorros mais calmos perto, o ônibus sempre vai com uma monitora. Então, eu dirijo um, a minha esposa dirige outro, ela vai com uma monitora, eu vou com outra monitora. Porque eu não posso, se acontecer um acidente, não tem como parar o ônibus em qualquer lugar, né? Se acontecer algum arranca-rabo, alguma coisa, eu não tenho como, às vezes eu estou numa avenida, eu não posso parar o ônibus, né? Então, tem uma pessoa, como é um monitor de ônibus escolar de criança. Então, e fora aí a questão comportamental, sabe identificar um cachorro que está ansioso no ônibus? Sabe explicar para o tutor, eu tenho caso de animais, de cães, que não gostam de andar no banco. Eles se sentem mais confortáveis dentro da caixinha de transporte, sabe? Então não posso forçar, né? Eu não posso dizer para ele, não, eu vou colocar no banco porque tu acha bonito. Eu digo para todos os nossos clientes, ó, tudo que acontece aqui é do jeito que o teu cãozinho se adapta, não é do teu jeito e nem do meu. Então são vários fatores, tem que conhecer muito de comportamento, saber as técnicas de socialização, as técnicas de gratificação, fazer esse animal gostar. Então, assim, são vários aspectos. Não dá para comprar um ônibus e colocar os cachorros grandes. Um outro ponto importante, Rogério, todos os nossos alunos passam por avaliação comportamental, avaliação que eu faço, né, para entrar, para se manter. Todos são castrados, porque isso diminui drasticamente a incidência de brigas, disputa por território, tanto fêmeas quanto machos. São todos castrados. Um protocolo vacinal rígido, para que eles fiquem bem e saudáveis. Então, são várias questões. Esses pontos que eu te falo, que são objetos de preparar um material para sanar essas dúvidas dessas pessoas, sabe? Eu acho que isso vai ser legal, vai ser uma maneira de levar esse projeto Brasil afora, e quanto mais dog bus tiverem por aí, mais confortáveis os cãezinhos vão ser transportados. E aí eu não me importo se aí eu vou deixar de ser o único do Brasil, se eu vou deixar o importante, a marca de primeiro do Brasil, ninguém mais tira. Né? Acabou. A partir de aqui em diante, pode ter 1000 ônibus para cães, mas o nosso vai ser o primeiro. Até teve gente que nas redes sociais e tal, fala, mas aqui na minha cidade tem uma van e tal. Eu digo, não, van eu também tinha. Eu tô falando de ônibus, não van. Eu também tive van de passageiro para eles, estou falando de ônibus. Ônibus são os 2 primeiros do Brasil. E aí, Rogério, para a gente chegar neles, né? Para a gente chegar, que aí o ponto inicial ali. Quando nós iniciamos a creche lá em 2011, 2012, como eu contei no início, que uma coisa foi levando a outra, no momento a gente chegou na creche. Nós iniciamos a creche com 3 alunos. 3, né? Só que, um ano depois, eu tinha 80. Né? Em um ano a gente sai de 3 alunos para 80. Final de 2011 eu tinha 3 alunos, e início de 2013 eu tinha 80. Assim, a coisa realmente foi um boom, assim, foi uma... E desde esse início eu comentava com a minha esposa, a gente tem que ter um ônibus, para eles irem sentadinhos e tal. Só que aí a gente vai entrar na questão do início da nossa conversa. Não é do jeito que a gente quer, né? É do jeito que o dinheiro... A gente tem um monte de projeto, mas às vezes o dinheiro ele não é um bem, né? Ele é escasso. A gente tem que se adaptando a essas questões. E há cerca de um ano atrás, começou a rodar alguns vídeos de uns ônibus na gringa aí, Estados Unidos, Canadá e tal. Rogério, eu vou te contar, aquilo me machucou de uma maneira que tu não acredita. Quando a gente começou a ver, aquilo me machucou de uma maneira assim que eu fiquei maluco. E aí eu caí de cabeça nesse projeto. Eu falei, não, agora esse é o projeto. Mas de verdade, nenhum intuito de ter rede social, crescimento Instagram, nada. Os vídeos que as pessoas veem nas nossas redes sociais são os vídeos que os nossos clientes veem há 14 anos. Aquilo ali é o nosso dia a dia. A gente só está retransmitindo o nosso dia a dia. É lógico que andar no ônibus chamou atenção. Andar no ônibus fez com que as pessoas ficassem mais curiosas, achassem bonitinho e tal. Então, isso acabou ajudando.
Mas aí, há cerca de 3 meses a gente conseguiu. A gente tinha 2 vans, consegui vender a van maior que eu tinha, e a gente comprou os 2. E aí foi esse boom. Aí a gente sai, de cerca de 20 dias atrás, a gente sai de 400 seguidores em uma das redes sociais para quase 100 mil hoje. Né? E numa outra rede social, de 17 mil para quase 70, tá batendo 70 mil hoje, sabe? Então, foi a repostagem desses vídeos nos maiores veículos de comunicação do Brasil e do mundo, nos maiores portais de notícias, que foi onde a gente também chegou em ti, né? Todos os canais e tal. Então isso foi muito satisfatório, muito realmente. Ver que aquilo que a gente sempre acreditou e que aquilo que a gente sempre fez ao longo do tempo só precisava chegar nas pessoas para elas verem que realmente é um trabalho feito com carinho e com amor. O sistema FAESP Senar São Paulo orgulha-se de integrar um dos setores mais produtivos do planeta. A FAESP atua há mais de 8 décadas no agro paulista. O Senar já capacitou mais de 4 milhões de pessoas. O sistema FAESP Senar São Paulo e sindicatos rurais trabalham pelo desenvolvimento econômico, social e sustentável das famílias no campo, garantindo o abastecimento a toda a sociedade e o agro como um dos motores da economia brasileira e mundial. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado, é investir sem perfil determinado. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPoNet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPoNet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPoNet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPoNet. DPoNet, democratizando a LGPD. De prestação de serviços agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais. Integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça.
sonhos está na conexão. Univem é compromisso, seriedade, tradição, experiências que te moldam com o diploma na mão. Conecte e viva o agora. Se conecte, o futuro não demora. Transforme a sua vida, é hora de ir pra cima, de mudar a sua história. Conecte e viva o agora. Se conecte, o futuro não demora. Transforme a sua vida, é hora de ir pra cima, de mudar a sua história. Univem, conexão que transforma vidas. Vestibular 2024. Faça já sua inscrição. Centro Automotivo Porto Seguro. Um centro automotivo completo, atendendo segurados e não segurados, com todos os serviços que carro precisa. Mecânica geral, balanceamento, alinhamento 3D, além de troca de óleo e uma linha completa de pneus para seu veículo. Venha nos visitar. Avenida Castro Alves, 1745. Centro Automotivo Porto Seguro, Marília. Como um filho que segura nas mãos da mãe para treinar os primeiros passinhos. Como uma criança que busca equilíbrio no pai para andar de bicicleta. Como um jovem vai em busca de seus sonhos. Como aquele que tem fé crê que suas orações são atendidas. Obrigado, Deus. A confiança dá movimento à vida, alimenta sonhos, amplia horizontes, proporciona segurança e traz esperanças. Colégio Cristo Rei, a educação que inspira confiança. O meu lugar é Cristo Rei. Quanto antes, melhor. Para chegar devagar. Abraçar sem pressa quem amamos. Pausar para olhar aquilo que nos fascina. Ler com calma o que nos ensina. Porque a realidade é só aquilo em que nossa atenção repousa. Corra, mas chegue devagar. Porque de velocidade a gente entende. Life. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Um líder de sucesso adequa seu perfil às necessidades do meio. Um dos fatores mais determinantes para o sucesso de um líder é essa capacidade que ele tem de identificar em si suas principais características, desde as mais favoráveis ao trabalho, quanto aquelas características que atrapalham o seu desempenho, bem como identificar como ele toma decisões no cotidiano, com situações mais simples ou mais complexas, como ele pensa, como ele age e reage diante das situações. Então, quando o líder tem essa capacidade de identificar o seu próprio perfil e entender, fazer uma boa leitura, bom diagnóstico do meio em que ele está, e ele faz essa adequação do perfil a essa realidade, é onde ele consegue ter mais sucesso, mais resultados no seu trabalho. O que é muito interessante, líderes? Eu sempre bato nessa tecla durante esse processo de treinamento, desenvolvimento de líderes, que nenhum líder deve mudar o seu perfil. Pelo contrário, é preciso conhecer o seu perfil para usar aquelas características já desenvolvidas em prol de bons resultados, de potencializar aquilo que já está desenvolvido, com total clareza também dos pontos que atrapalham, que impedem ele de ter um bom desempenho na liderança de pessoas. E aí vem o processo de desenvolver essas competências, mas usando quem ele é. O maior poder de um líder é usar quem ele é o que faz a diferença no cotidiano do trabalho. Mas ele precisa primeiro, então, se conhecer o time, como eu já disse aqui em vários quadros, da importância do líder saber quem faz parte do time dele, quem são os integrantes, quais são as características positivas, as habilidades apresentadas e as necessidades que aquele time traz também, pensando a nível de time e pensando a nível individual, porque quando a gente fala de time é uma composição de pessoas em prol de um mesmo objetivo.
Mas as pessoas são diferentes, elas vão responder de maneira diferente. Então, dentro de um time, a gente encontra pessoas com ótimas entregas, às vezes entregas até acima da expectativa, dentro da expectativa e abaixo. Então, quando a gente consegue identificar as características positivas e a melhorar desses integrantes, entendendo, então, quais são as habilidades e necessidades dessas pessoas e o que está ditando ali o mercado externo, o movimento e o momento que essa empresa está, a gente consegue, então, enquanto líderes, fazer essa adequação, utilizando as características positivas e trabalhando pontos que estão ali atrapalhando este processo. Então, é preciso, líderes, que esse trabalho aconteça de uma forma instantânea. Tá? E é um processo que eu falo quando digo instantâneo, porque a situação acontece e o líder já tem que ter essa capacidade de agir de forma assertiva logo em seguida. E naquilo que ele tem dificuldade, buscar a preparação. Num time, né, quando nós temos várias pessoas ali dentro de um grupo, nós vamos entender que tem pessoas que estão num momento de mais necessidade de motivação. Então tem ali, de repente, alguns integrantes que têm um ótimo conhecimento técnico, mas a motivação está baixa e isso está impedindo esse profissional ou esses profissionais de terem um desempenho maior produtividade. Da mesma forma, a gente encontra uma equipe com integrantes muito animados, muito motivados, querendo alcançar ótimos resultados, mas com conhecimento baixo no que tange às questões técnicas. Preciso entender melhor do trabalho no conhecimento e nas habilidades que aquela atividade exige. Então, você, líder, precisa ter essa capacidade de identificar quem é que está necessitando nesse momento de mais motivação, quem é que está precisando de um treinamento mais técnico, quem é que está precisando de um treinamento comportamental. E a gente precisa discernir isso, porque as pessoas não estarão no mesmo nível. Isso não acontece. Enquanto vocês, líderes, por exemplo, líderes de mesma empresa, também não estão no mesmo nível. São pessoas diferentes, com entregas diferentes, com preparação diferente, com maior engajamento ou menos engajamento, mais preparo ou menos preparo, mais envolvimento, menos envolvimento. Então, não tem como deixarmos todos no mesmo nível. Não seria diferente quando a gente fala de colaboradores dentro de um time. Então, é muito importante que vocês, líderes, tenham essa capacidade de identificar rapidamente, fazer um diagnóstico da equipe de vocês. Então, identificando essas habilidades e essas necessidades, mas antes de tudo isso, conhecendo muito bem a si próprios, para vocês usarem a favor do trabalho quem vocês são e identificarem também o que precisa ser feito, porque a empresa ela tem uma responsabilidade em capacitar vocês enquanto líderes, a desenvolvê-los, mas a maior responsabilidade, líderes, é de vocês. Eu sempre falo para todos os profissionais, em cargos de liderança ou não, a responsabilidade pela carreira é do próprio profissional. Nós precisamos cuidar da nossa carreira. A empresa entra ali como um plus, como também uma responsabilidade. Mas quem deve gerir a própria carreira é o profissional, seja na posição de liderança ou não. Então, o que vai determinar o sucesso do seu trabalho é quando você adequar o seu perfil às necessidades do meio, aquilo que eles precisam de você enquanto líder. Nos vemos, como sempre, no próximo quadro. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. O sistema FAESP Senar São Paulo orgulha-se de integrar um dos setores mais produtivos do planeta. A FAESP atua há mais de 8 décadas no agro paulista. O Senar já capacitou mais de 4 milhões de pessoas. O sistema FAESP Senar São Paulo e sindicatos rurais trabalham pelo desenvolvimento econômico, social e sustentável das famílias no campo, garantindo o abastecimento a toda a sociedade. E o agro como um dos motores da economia brasileira e mundial. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado, é investir sem perfil determinado. É seguro, é consórcio, é poupança cartão. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso,
ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPoNet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPoNet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPoNet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPoNet. DPoNet, democratizando a LGPD. Como um filho que segura nas mãos da mãe para treinar os primeiros passinhos. Como uma criança que busca equilíbrio no pai para andar de bicicleta. Como um jovem vai em busca de seus sonhos. Como aquele que tem fé crê que suas orações são atendidas. Obrigado, Deus. A confiança dá movimento à vida, alimenta sonhos, amplia horizontes, proporciona segurança e traz esperanças. Colégio Cristo Rei, a educação que inspira confiança. O meu lugar é Cristo Rei. De prestação de serviços agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais, integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça. Seguro residencial, patrimonial, empresarial, automotivo, previdência privada, além de fiança locatícia e outros benefícios agregados a uma gama de serviços. Garanta já a tranquilidade e o conforto da sua família. CIM Corretora de Seguros. Telefone 3413-3555. E lembre-se, seguro é com corretor de seguros. A Unimed Marília celebra com você o Mês da Mulher, oferecendo saúde com qualidade para a realização de sonhos e conquistas. Aproveite esta oportunidade para adquirir o seu plano com desconto especial de 25% nas 2 primeiras mensalidades, carência zero nas consultas e exame simples, além de receber um presente ao aderir ao seu plano. Saiba mais. Ligue 14-3402-2525. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Cafeu. Olá, audiência, visão de mercado. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu. E o Banco Central divulgou o desempenho das contas públicas do Brasil. Não obstante o superávit no mês de maio de 1 bilhão e 200 milhões de reais, superávit primário, que é a receita do governo menos despesas sem computar os juros da dívida, o endividamento público subiu em 0,2 pontos percentuais, puxado pela rolagem da dívida pública. A dívida pública que atinge 8 trilhões 340 bilhões, 75,7% do PIB. Então, se a gente pegar a dívida bruta, dividir pelo PIB, está em quase 76%, como eu disse, 0,2 pontos percentuais maior em 2 anos.
E essa é a grande preocupação. Nós temos aí no primeiro trimestre uma sobra acumulada, mas nós sabemos que para esse ano o governo já fala em não cumprir aquela meta de zerar o déficit público. Consequentemente, se você não tem sobras primárias, somada aos juros da dívida, o endividamento acaba crescendo. E o que é pior, o ritmo de queda dos juros deve cair por conta das dúvidas sobre o controle da inflação e do próprio desempenho das contas públicas. Então isso vai trazendo, vamos colocar, uma certa descrença dos operadores de mercado, dos agentes econômicos, né? Obviamente que nós estamos distantes do que aconteceu na Grécia, na Argentina, mas é aquela história, né? Se aí na tua casa, na tua empresa, você cada vez mais se endivida mais sobre o seu faturamento, sobre a sua renda, haverá uma desconfiança. A taxa de juros tem que subir porque o risco é maior ou até cortar o crédito. Então talvez essa seja uma das maiores preocupações, eu tenho sempre alertado esse tema aqui, por conta exatamente de ter o que a gente chama de rigor fiscal. Infelizmente, não estamos observando isso de uma forma contundente quando a gente pensa na gestão das contas públicas do Brasil. Então fica um sinal de alerta. De um lado, sobra primária, positivo, mas da outra, o crescimento do endividamento público. É isso. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPO-Net, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Centro Automotivo Porto Seguro.